Convido a todos que já vão abrindo a Bíblia de vocês, ali em Gênesis capítulo 44. A porção de hoje já foi lida pelo Levi, pelo Davi também aqui pela manhã. A paraxá Vaigash, e ele aproximou, e ele se aproximou. É uma paraxá muito bonita, bem gostosa, saborosa de ler também. É uma narrativa que nós, inclusive, quando estamos lendo, precisamos ter muito cuidado para não irmos para o caminho do romantismo, né? Ficarmos romantizando demais o evento que aconteceu ali, junto a José e seus irmãos. Precisamos buscar a profundidade do que ela tem a nos ensinar, né? E essa paraxá é uma paraxá que continua totalmente atual nos nossos dias. Ela aconteceu naquele momento, mas quando nós trazemos para o momento presente, ela é muito viva e precisa estar viva em nosso meio. Porque ela não é somente uma história antiga de uma família patriarcal ali, José, filho do nosso terceiro patriarca, Jacó. Ela descreve dinâmicas humanas universais. Olha que interessante isso. Conflitos mal resolvidos, nós encontramos ali. Erros do passado, nós também encontramos ali. Culpa, encontramos culpa. Medo de confrontar a verdade. Prestem bem atenção. Medo de confrontar a verdade. E o desejo profundo de recomeçar. Ela inaugura, irmãos, um momento muito decisivo, porque rompe uma estagnação, né? Emocional e espiritual que foi construída ao longo dos anos. Ou seja, houve uma estagnação porque ali, a partir do momento que José, pelos seus irmãos, foi vendido, né, para o Egito, até esse momento da paraxá, houve essa estagnação emocional e espiritual. Porque se nós observarmos bem, durante todo esse período, salvo engano, mais de 20 anos, né, se não me engano, entre a venda e esse momento, 13 anos, 24 anos, isso, eu me lembro que é 24 anos. Durante todo esse período, não aconteceu nada, pelo menos relatando na Torá, tão diferente. Jacó ainda está vivo, seus irmãos trabalham, continuam trabalhando, e José, na outra ponta, governa. Então houve essa venda, houve uma separação ali familiar, física inclusive, né? E durante todos esses anos, Jacó está vivo, os filhos de Jacó, exceto José, estão trabalhando ali, e José governa lá no Egito. Mas o interessante, irmãos, que é importante a gente observar, que apesar disso que a gente observa aqui, eles não estão vivos, vamos dizer assim. Não estão vivos. Não sei se eu consigo explicar, porque há uma pendência muito forte que se arrasta durante todos esses anos. E isso que eu gostaria de chamar a atenção de todos vocês para essa manhã, porque muitas das coisas que nós vamos falar aqui, eu acho que dificilmente alguém não passou, vou repetir, dificilmente alguém não passou, e quem não passou, ainda vai passar. É algo muito comum acontecer na nossa vida, vários pontos que nós vamos estar ali analisando nessa paraxá. Botaram essa aqui para mim, porque eu bebo muita água. Obrigado quem colocou. Gostei. Me evita ir muito lá, né? Amém. Amém. Mas ela voltando para paraxá, né? Como eu disse, ninguém está plenamente vivo. E a paraxá nos ensina, irmãos, que é muito interessante isso, que a ausência de confronto honesto não preserva a vida. A ausência de um confronto honesto não preserva a vida, apenas adia, né?
E aí, quando a gente começa a estudar Paraxá, nós vamos ler daqui a pouco a aproximação de Judá junto a José, que inclusive ele fala: tu és como Faraó, ou seja, a responsabilidade de José era muito acima da deles. José estava num posto que, se fosse o caso, ele poderia dar uma ordem e eles seriam mortos. Qualquer ordem que José desse, com certeza os soldados obedeceriam. E os seus irmãos, que até então não sabiam que quem estava ali era José, não tinham noção de quem estava à frente deles ali, né? E a Torá, irmãos, é importante a gente perceber que ela nos ensina algo também bem interessante com relação ao que eu vou dizer. Acredito que a maioria de vocês já ouviram, até mesmo já proferiram a seguinte frase: o tempo cura tudo. O tempo cura todas as coisas. Vocês já ouviram isso? Já falaram isso? Já falaram, eu sei que já falaram, eu já falei. Quando eu não tinha o discernimento e entendimento, eu também falei. A Torá não nos ensina isso. Não nos ensina. O tempo não cura. O tempo não cura. Isso não é confirmado, pois nela, na Torá, o tempo, como eu estou dizendo aqui, não só como um agente responsável, ele vai trazer a cura, mas apenas ele demonstra um espaço, um período entre o princípio e o fim de duas atitudes. A atitude que deu pontapé para aquela questão acontecer, o período que se passa sem resolver, até uma atitude a qual é dado um basta, e ali é estabelecido o ajuste, o conserto de algo, né? O que realmente transforma, isso é importante, mais uma vez eu estou frisando muito essa questão da importância. O que realmente transforma e restaura são as ações conscientes, como o reconhecimento do erro, a responsabilidade, o arrependimento, que é a techuvá, e a reparação. Então o tempo não cura. O tempo pode até permitir que a verdade venha à tona. Sim, ele pode permitir, passa-se o tempo, a verdade vem à tona. Mas isso significa que foi resolvido? Não. A verdade foi exposta. Ela somente foi exposta. O que vai resolver é a atitude consciente daquele que está passando por essa situação. Então não adianta nós acharmos que algo está acontecendo ou aconteceu comigo e que o tempo vai curar, e eu, com medo de confrontar a verdade, com medo de partir para a solução de um problema, acredito, com a minha ilusão, com uma falsa esperança, né, de que o tempo vai mostrar e vai resolver, porque não vai. A verdade pode ser exposta, sim, pode vir à luz, sim. Uma injustiça causada, talvez contra mim, contra você, pode ser mostrada que aquilo foi um ato de fato injusto, mas não resolve. Precisa haver atitude. Precisa haver atitude. O tempo, por si só, não resolve conflitos. E também, irmãos, é interessante a gente olhar uma questão. Às vezes nós olhamos para uma pessoa que passou por um ato injusto, passou por algum problema, alguma questão, e nós vemos essa pessoa prosperar externamente. Isso não significa que internamente ela está curada ou internamente foi resolvido. Prestem atenção. O fato de externamente eu prosperar não significa que aqui dentro de mim uma questão que eu talvez causei ou que causaram para comigo foi resolvida. E outro ponto que acontece muito, que está totalmente ligado a essa frase, que aconteceu com os irmãos, todos eles, o silêncio prolongado cobra um preço alto. Vocês estão ouvindo? O silêncio prolongado cobra um preço alto. Porque muitas vezes eu recebo o discernimento vindo do próprio Criador,
Eu recebo a alternativa de como resolver uma questão, mas por conta da minha covardia, por conta do meu eu, por conta do meu medo, do meu receio, de eu não querer me indispor, de eu não querer confrontar a verdade, de eu não querer, mesmo querendo resolver, não significa que eu não quero resolver. Eu quero, mas sou covarde. O medo me domina. Eu não tomo a iniciativa de ir e resolver a situação. E essa questão que eu estou falando, ela não é somente minha para com Davi, do Léo para comigo, minha para com Juan. Ela também é minha para com o Criador. Por quê? Porque uma vez que eu entendo, Adonai me mostra, e eu sou covarde de não querer confrontar a verdade e me arrepender de fato, de forma verdadeira, me apresentando a Ele, eu não vou resolver a pendência. Aí eu caio naquela questão que muitas vezes acontece. As coisas na minha vida ficam emperradas, as coisas na minha vida acontecem de forma que eu não gostaria, e eu fico culpando, terceirizando responsabilidade, e não assumindo que a covardia é a partir de mim. Para resolver, irmãos, independente do que seja, eu preciso tomar iniciativa. Eu não posso esperar pelo outro, porque o tempo passa, e de repente eu não terei mais a oportunidade de resolver. Olha quantos anos se passaram, 24 anos se passaram. Os irmãos poderiam ter ido até o pai e confessado o absurdo do erro que fizeram. Venderam o próprio irmão. Por isso que eu falei no começo, nós não podemos olhar essa narrativa, essa história pautada na Torá, indo para o romantismo. Ele foi vendido, coitadinho dele. Não, mas Adonai disse que encaminhou ele por conta que era para preservação da vida. Nós vamos falar daqui a pouco a respeito disso. Sim, mas independente do que vai acontecer, e aconteceu aqui, jamais os irmãos deixaram de ser responsáveis pelo erro que cometeram. Houve solução, houve ajuste, houve reconciliação, sim, mas a responsabilidade pelo erro não foi tirada dos irmãos. Vocês conseguem compreender isso? Então, o conflito mal resolvido volta com maior intensidade. Não necessariamente volta com maior intensidade, não é bem essa a questão. Não, se eu não resolver, existe a possibilidade. Existe a possibilidade. Existe a possibilidade. Não significa que sim, porque quem conduz tudo é o Criador. Quem conduz tudo é Ele. Normalmente, quando somos covardes, normalmente quando temos medo, quando nós recebemos de Adonai toda orientação para resolver uma questão e não resolvemos, a conta fica maior. Podem ter certeza. A conta fica maior e a cobrança vai ser muito maior, e a dificuldade em resolver também vai ser maior, porque eu vou só procrastinando, eu vou só empurrando com a barriga, eu vou só deixando para depois alguma coisa que eu preciso resolver, que já me foi mostrado, eu já recebi o discernimento, e eu por covardia não vou e não resolvo, e me justifico apontando o dedo para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, para cima, me faço de vítima e não resolvo uma questão. Perdoar não é suficiente. Perdoar não é suficiente. Eu tenho que perdoar e ajustar. E tem que fazer o reparo, isso aí. Tem que fazer o reparo. Olha que interessante, quando nós vemos aqui um exemplo de quem procrastinou por conta de um pecado, nós temos a situação de Davi e Natã. Davi com Batseba, né? Batseba, Berseba é a cidade, perdão. Batseba, ele foi lá, ele proporcionou uma forma para que o marido dela morresse, para que ele a tomasse como esposa. Passou-se os anos, teve um filho com ela. Quem se aproximou de Davi? Está ali em 2 Samuel 12, do versículo 1 ao 13. Abram lá. Aqui é um belo exemplo para ficar claro na nossa mente.
que quando se procrastina, quando se empurra com a barriga e não se resolve uma questão, segundo Samuel 12, eu estou em 1 Samuel, por isso que eu estou lendo aqui, estou errado. 2 Samuel, capítulo 12, o profeta Natã repreende a Davi. Prestem bem atenção o que vai acontecer aqui, porque também precisa ter sabedoria para resolver as questões. Não é porque eu recebi o discernimento, recebi o entendimento, veio sobre mim a vontade, o desejo, e eu quero resolver, que eu não tenha que ter prudência, tenho que ter sabedoria. Eu tenho que ter prudência, eu tenho que ter sabedoria, eu tenho que ter bom senso, porque talvez o outro lado não esteja preparado para resolver naquele momento. E se eu não tiver sabedoria, e se eu não tiver prudência, eu posso piorar. Precisa de um tempo. A pastora fala muito disso. Muitas vezes nós temos que dar um tempo, mesmo que nós já saibamos de tudo, por conta da prudência, por conta... microfone para a pastora aqui. Ele não pode, a pessoa que vai receber já está ganhando tempo de Adonai para ela se arrepender, mas o profeta que recebeu a ordem, ele não pode olhar mais o tempo, nem nada, porque quando Adonai revela, ele tem que fazer imediatamente, goste ou não goste, quem vai receber, e às vezes não gosta, não é? Na maior parte, Davi foi muito feliz aqui, que ele se dobra diante da repreensão, e ele obtém a vitória. Então, essa questão tem que olhar a posição do profeta, que ele não pode esperar, porque ele recebeu, ele tem que chamar atenção e corrigir, porque Adonai está mandando naquele momento, senão perde o tempo. E agregando o que a senhora está dizendo, mas isso não exime o fato de que ele tem que ter sabedoria e prudência. Natã foi sábio aqui. Natã não chegou para Davi e jogou na face dele o que ele tinha feito. Ele conta uma parábola, depois vocês leiam. Dá para a gente ler aqui? Ele usa de dureza. Exato, vou ler aqui para vocês. É melhor a gente ler. 2 Samuel, capítulo 12. Ora, o Eterno enviou Natã a Davi. Entrando ele na presença de Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e que em sua casa crescera com seus filhos. Do seu bocado comia, do seu copo bebia e dormia em seu regaço. Ele a tinha como filha. Chegando um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Em vez disso, tomou a cordeira do pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Eterno, digno de morte é o homem que fez isso. Pela cordeira restituirá o quádruplo, porque fez tal coisa e não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: olha só, o profeta, tu és esse homem, assim diz o Eterno, o Elohim de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços. Também te dei a nação de Israel e de Judá, e se isto fosse pouco, te acrescentaria muito mais. Porque desprezastes a palavra do Eterno, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, mataste à espada, e a sua mulher tomastes por tua mulher.
A ele matastes com a espada dos filhos de Amon. Agora, portanto, a espada jamais se apartará da tua família, porque me desprezastes e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Eterno: eu suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com ela à plena luz do dia. Tu o fizestes em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e à plena luz do dia. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Eterno. Respondeu Natã: o Eterno perdoou o teu pecado, não morrerás. Davi reconhece, mas o profeta foi sábio, usado pelo Criador. Mas Davi reconhece, assume o seu erro, mas a consequência veio, ele perdeu o filho. A consequência veio. O tempo não resolve problema. Irmãos, o tempo não resolve problemas. Ele muitas vezes só piora. Só piora. Oi? Muito menos. O Léo está falando que nem é senhor da razão. Obrigado, Léo. O tempo cura todas as coisas, o tempo é o senhor da razão. Volto e repito, ele traz à luz a verdade? Sim, pode ser que sim. Não necessariamente sim, mas muitas vezes vem à luz sim. Um ato de injustiça, ele é colocado ali, mas ele não resolve se não houver atitude, se não houver iniciativa. E o interessante, trazendo agora para os irmãos de José, né, que nós vemos uma atitude de Judá. Ele se aproxima. Ele que lá atrás foi quem deu a sugestão de vender o próprio irmão. Quando nós lemos lá no início, no ato da venda, ele que deu a sugestão para vender, nesse momento, assume toda a responsabilidade à frente daquela situação. Ele não tenta, olha que interessante a gente observar isso, ele não tenta provar que é inocente, em momento algum. Ele assume. Fala no microfone, pastora, que eu bebo água. Agora tem. O Judá sabia com certeza tudo que ele tinha feito, porque Adonai matou 2 filhos dele. Ele é dissoluto. Quando ele deixa a casa com os irmãos, a mente dele estava altamente tomada de culpa por aquilo que ele havia feito com José. Sim. Ele vai à casa de Adulão, é Adulão, que ele vai à casa dele ali e arranja uma esposa. Ele tem 2 filhos que o Eterno vai matá-los. 3, né? 3. 2 morrem. 2 morrem. Então ele passou por um aperto muito de Adonai, grande, pela sua vida dissoluta que levava. Sim. Então agora ele pode se dobrar aqui diante dessa situação, porque ele já foi corrigido por Adonai. Sim. Por isso que o tempo não resolve. Sim, o tempo Adonai não tem resolve. que agir em nosso favor, retirando coisas preciosas de nós, para que nós possamos tomar posições. É isso que você está fazendo. E o interessante, pastora, que ele enxergou, ele conseguiu, Davi assumiu. Mas tem muitos que não conseguem. Assume, isso. Tem muitos que não assumem porque são covardes. São covardes. Tem medo de confrontar a verdade. Tem medo, porque não está curado internamente, não consegue resolver e vai arrastando aquele problema em sua vida. Porque é covarde, não consigo encontrar outra palavra. Exato, Adonai fala e a pessoa não ouve. Exato, Adonai fala e a pessoa não ouve. O Judá aqui, ele não transfere a culpa, ele não terceiriza a responsabilidade e muito menos busca culpados externos para problemas internos. Traga isso para a realidade atual.
Nós já não passamos por situação o qual talvez nós ou alguém que estava próximo a nós ficou transferindo uma culpa? Não ficou terceirizando uma responsabilidade? Ou buscando um culpado para resolver um problema interno? É interessante a gente refletir sobre isso, né? E Judá faz exatamente o oposto. Ele não culpa o pai, ele não acusa os irmãos, ele não questiona o sistema. Ah, nada acontece comigo porque aqui é assim, é assado. Ah, aqui na empresa que eu trabalho, não tem como mudar absolutamente nada, aqui só funciona assim. Sim? O perverso não enxerga isso e não aceita. Exato. Na essência de Judá, após até o que a pastora mencionou e muito bem, agregando aqui, pelo que ele passou, né, pastora? Ele teve a oportunidade, ele entendeu, ele aceitou e foi corrigido. Ele foi corrigido, mas na sua essência, ele chega ao ponto, né, de dizer ou pensar: se alguém deve pagar, que seja eu. Se alguém deve pagar, que seja eu. Mas ele sozinho cometeu o erro de ter vendido o irmão? Ele sozinho tentou lá atrás matar o próprio irmão? Não. Ele com os irmãos. Ele junto com os irmãos. E aí a gente precisa trazer isso para os dias atuais, né? Quando começa uma reconciliação? Ela começa quando alguém decide interromper ciclos de culpas herdados. Olha que interessante isso. Numa família, uma reconciliação, por exemplo, pode começar quando alguém toma a iniciativa de romper aquele ciclo, tá, de culpa que vem se arrastando geração após geração. E quando isso pode acontecer? Quando ele alcança uma maturidade espiritual e assume o problema antes de ficar como todos os outros antecessores, apenas exigindo solução. E aí que a gente observa, né, que muitos líderes verdadeiros, ao contrário do que se observa no dia de hoje, quando acontece alguma coisa, ele busca defender as pessoas ou proteger as pessoas, não a posição que ele ocupa. Não a posição que ele ocupa. Provérbios 28, capítulo 13, vamos lá comigo? Provérbios 28, 13. O que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Vou repetir. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Em marcha o homem que continuamente teme ao Eterno, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Nós olhamos a posição de Judá ali, ele focado na responsabilidade, pois ele assumiu aquele momento por ter entendido, né, ter sido tratado, ao invés de ficar buscando justificativa. Ele podia chegar na frente de José: não, meu irmão Benjamim, que está aqui, apesar de que quando eu estava estudando, né, Benjamim com certeza, quando foi pego com aquilo, com a taça, né, com a taça de José, a pessoa que não fala uma mentira, você percebe no olhar dela que ela está falando uma verdade. Você percebe a atitude dela. E com certeza Benjamim, que não era culpado de absolutamente nada, é sabido, né? Ali foi colocado propositalmente na bagagem dele para que toda essa questão acontecesse. Então, seus irmãos muito provavelmente viram sinceridade nele.
Podem ter duvidado? Sim. Podem ter duvidado? Sim. E aí quando a gente vai ali em Mateus capítulo 5, o problema, irmãos, olha só, quando se esconde um problema, é grave. Quando nós vamos ali, eu não vou com vocês não, em Josué capítulo 7, ali Acã esconde a sua culpa após a derrota de Ai. O que aconteceu ali? Acã, ele cresceu o olho, né? Foi ganancioso, pegou a manta, né? A capa, pegou prata, pegou ouro, roubou, escondeu na sua própria tenda. O que acontece? Josué manda para a batalha e ali eles perdem a batalha. Esconder o erro pode trazer consequências mais graves do que a gente imagina. Ocultar erro traz consequência muito grave. Salmo 32, de 3 a 5, vamos ver então, antes de eu ir lá em Yeshua. Salmo 32, de 1 a 5. Versículo 2. Em marcha o homem a quem o Eterno não atribui pecado, e em quem não há engano. Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido o dia todo, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu vigor se esgotou, como em tempo de seca. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Disse: confessarei ao Eterno as minhas transgressões, e tu, Eterno, perdoastes a culpa do meu pecado. Obrigado. E Yeshua ali, quando nós vamos em Mateus capítulo 5, vocês já foram lá? Só um amém? Poucos ainda, né? Mas tudo bem. Eu também não cheguei, né? Mateus capítulo 5, versículo 23. Tem total conexão. Mateus 25, versículo 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Versículo 25. Entra em acordo depressa com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz ao guarda, e te levem à prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Precisa de muita explicação? Eu sei que esse assunto é um pouquinho chatinho, né? É meio delicado, porque mexe conosco, né? Não é verdade? É meio incomoda um pouquinho, né? Mas eu não tenho vergonha de falar, não estou preocupado com isso não. Eu já passei por isso. Eu já tive nessa situação de não querer enfrentar um problema, eu já tive também. E me fez muito bem depois que eu resolvi. Muito bem. Não significa que eu não passarei de novo, lutarei para não passar. Vou lutar para não passar. Vou fazer o impossível para não passar. Mas é um assunto que precisa estar presente na nossa vida, porque nós nos calamos mediante a situação, a injustiça que nós causamos ou alguém causa conosco. Não buscamos a solução, acreditamos, como o mundo diz, o tempo cura tudo e... o tempo é o Senhor da razão, e vou levando, e aí vem aquela música, né, que a pastora cantou já para a gente aqui, muito lindamente. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ela vai levando e os problemas aumentando, ela vai levando e o problema aumentando, e a solução não chegando, a solução se afastando, e o problema aumentando e a solução não chegando. E aí uma hora a conta vem. Será que eu terei força para resistir?
quando a mão do Criador vier sobre mim, me cobrar por aquilo? E Yeshua nos ensina, paga até o último centavo, restitui, resolve o problema. Fala aí, por favor. Quando você falou agora sobre Yeshua e falou sobre Davi, foi impossível não lembrar de um fato. Pastora que vai lembrar bem a data, eu acho que foi Sukkot, o último Sukkot que nós celebramos, que quando nós estávamos celebrando, o Eterno disse que nós precisávamos aprender sobre a bolsa de Judas. Foi Sukkot, não foi, pastor? Então, existe uma coisa em comum que a gente precisa tomar cuidado, é o seguinte, Ulisses, 24 anos, uma traição de 11 irmãos contra um, né? Aí levou 24 anos para resolver. E a gente tem a falsa ideia de que toda traição vai ter um prazo longo para se resolver. A gente não pode balizar a coisa por isso daí. Porque se nós formos ali a Davi traiu seu irmão, correto? Levou Urias à morte de uma forma covarde. A punição veio praticamente imediata. Judas, aqui no capítulo 12 do livro de João, vai dizer que por que não se vendeu este perfume de 300 denários e não se deu aos pobres? Ele faz uma crítica à mulher que foi e derramou o perfume para ungir os pés de Yeshua. E aí ele alega isso. Aí o texto diz, e ele disse, não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era traidor, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Então, dentro desse cenário, o mesmo pecado de traição, ele pode ter prazos diferentes para serem quitados. Porque a gente pode às vezes olhar para isso e falar assim, não, bom, José teve 24 anos, então isso é uma questão que às vezes leva tempo para se resolver. Nem sempre, né? O texto está dizendo que o mesmo pecado de traição houve um prazo longo para se resolver. Em outro caso de traição da mesma espécie, a punição foi imediata. Judas aqui enlouquece logo depois da prisão de Yeshua e tenta reverter o problema. Aqui era dia 10 de Nisan. Yeshua morre no dia 15 de Nisan. 5 dias. A situação, e Judas enlouqueceu em 5 dias. Então, assim, olhar o prazo não necessariamente tem que ser feito dentro de uma norma e de uma regra pré-estabelecida. A traição tem 20 anos para resolver. Roubo não, roubo é 1 ano. Não existe isso. Adonai é dono de um tempo perfeito, e o sinal que nós temos que olhar é o sinal que a pastora Sandra falou. Quando houve a manifestação do profeta na sua vida, você tem que entender a resolução do problema de forma praticamente imediata. É porque o profeta ele vai interromper a situação naquele momento. Às vezes o que pode acontecer, Ulisses, é que você pode ter tempo para resolver o problema com o terceiro, mas entre você e Adonai tem que ser imediato. Esse daí é um ponto. Se o profeta chegou a você e botou você contra a parede numa questão que você está pendente, e você recebe aquela palavra, o ajuste entre você e Adonai, pagar sua dívida com Elohim, é imediata. Aí, caso a caso, você vai ver se a resolução com o terceiro lesado, ela é imediata ou não. Porque nós temos aqui, por exemplo, um problema de 2000 anos ainda não acertado. E Yeshua foi levado à traição pelos seus próprios irmãos, não o povo todo. Uma oligarquia judaica daquele tempo, que fique bem claro, uma oligarquia judaica daquele tempo, que o povão estava com Yeshua, mas uma oligarquia judaica daquele tempo o vendeu a um tribunal romano. Está 2000 anos esperando para resolver. Vai resolver. Sobrou para os descendentes, mas vai resolver. Nenhuma geração em 2000 anos interrompeu esse processo e nem fez jus ao reparo da situação. Vai acontecer. É uma traição que dura 2000 anos. Então, cada caso é um caso, mas o acerto com Elohim precisa ser imediato. Mesmo que o teu irmão lesado você leve tempo para acertar, a resolução com Elohim ela tem que ser imediata. Não tem jeito, porque o profeta abriu a boca e falou. Mas o problema é que muitas vezes nós queremos ver o profeta com um turbante na cabeça, chegando de linho, penteado na sua frente, e uma grande manifestação. A palavra de Elohim por si só é profética. Ele nos julga no âmbito da profecia também.
existe o juízo do rei, o juízo dos juízes da cidade, existe o juízo comunal, que é a jurisprudência de justiça de tribunal humano, mas existe o tribunal profético. E ele se manifesta à torta e à direita. É a gente que precisa saber ler. Uma palavra como essa aqui precisa ser vista como uma palavra profética. Então nós estamos sendo advertidos por Adonai. Então não precisa esperar ninguém entrar pelaquela porta reluzindo uma luz ali para me fazer enxergar que é uma palavra profética. Isso daí é um ponto que a gente precisa olhar com carinho. Isso daí. Parecida com a de José. E aqui eu anotei que a pastora deu esse ensinamento, que ele expõe ali no coração dos irmãos se o problema foi resolvido, se quer ajuste, ou se eles iriam se comportar como eles se comportaram com José, vender a Benjamim, voltar para o seu pai, dar uma notícia inventada e não resolver a questão. Adonai ajusta ambos os lados. O insolente José passou 17 anos aqui, 24 anos se passaram, ele já era primeiro-ministro, já haviam os 5 anos de recolher o trigo no celeiro, que ele é o homem doador do pão, concorda? Então, mas para ser doador de pão, entregar pão, o indivíduo tem que ser corrigido primeiro, não é? 17 anos, depois o recolhimento do trigo, 2 anos já faltavam 5, é o que ele fala aqui para os irmãos. A coisa estava urgente em resolver, mas a de José foi pesada, porque ele precisava ser corrigido. Tinha uma profecia sobre ele. Sim, uma profecia sobre ele, mas ele precisava de uma correção ao nível daquilo que ele iria atingir, e foi. Da responsabilidade, por isso que nós não podemos ficar tristes, porque Adonai lida com ambos os lados. Eu tenho isso sobre mim, olha lá a sua insolência, se não vai te prejudicar profundamente, se você não baixar a cabeça, se humilhar e receber a correção divina. O José teve que baixar a cabeça, não foi assim? Em vários casos e provados em várias condições, para chegar onde está. Agora é o momento dos irmãos, que também distantes, o pecado corroendo interiormente, tinha que ser tudo corrigido. A reconciliação precisava se acontecer, né? É a mesma coisa que o Léo está falando ali, 2000 anos, está aí suspenso. A coisa precisa ser resolvida, né? Verdade. Imagine a cabeça dos irmãos com aquela cena acontecendo, com certeza, antes de saberem que quem estava à frente era José, ficava remoendo o tempo todo o episódio lá de trás. Tanto é que eles falam, né? Eles falam, exatamente pelo que fizemos com o nosso irmão, estamos pagando por isso, etc. O tempo todo lembrando e vindo à tona o problema que ali aconteceu. E Judá, após mostrar ali para José que ele realmente havia alcançado a maturidade e a transformação necessária para chegar onde chegou, José se revela, não tendo mais o que argumentar, né, pastor? Ele não tinha mais o que argumentar. Ele viu ali a sinceridade no coração de Judá, porque Judá assumiu a responsabilidade, repetindo, ele que lá atrás foi quem deu a sugestão da venda, agora estava assumindo para ficar como escravo, se submetendo na posição que ele colocou e sugeriu o próprio irmão há tantos anos atrás. José se revela, né? E reinterpretar o passado sem negar a dor. Vamos ali em Gênesis 45, versículo 3. Gênesis 45, versículo 3. Vou ler do versículo 1. Versículo 1. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, clamou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos,
e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, bem como a casa de Faraó. Disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? Ele já sabia que o pai estava vivo. Por mais de uma vez, os irmãos já tinham dito que o pai estava vivo, mas ele ainda diz: vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam perplexos diante dele. Disse mais José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E eles se chegaram. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, porém, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Elohim me enviou adiante de vós. Pois já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita, pelo que Elohim me enviou adiante de vós, a fim de conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Versículo 8: assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Elohim, que me tem posto por pai de Faraó, por Adom de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Olha a maturidade que José alcança. Quantos e quantos tratamentos ele não passou para chegar nessa maturidade? Vendido primeiro rejeitado pelos irmãos, como a pastora disse, foi muito insolente. Teve os sonhos, sim, abriu a boca de forma imprudente. Mas ele era um jovem de 17 anos. Não exime o fato de que ele foi imprudente, não exime, mas era um menino inexperiente, não exclui o fato da sua responsabilidade. Ele foi, sim, mas aí foi vendido, foi para a casa de Potifar. A esposa de Potifar tenta tê-lo em seu leito, ele rejeita, passando já uma aprovação ali, ela o acusa injustamente, botou ele na Maria da Penha aqui, está dizendo aqui, botou ele na Maria da Penha, sim, exato, só o acusou, colocou ele na Maria da Penha, ele foi parar na prisão. E aí tem algo interessante que eu lembrei muito, o Léo, que você nos ensinou semana passada. Aí uma das marcas aí, a primeira na venda, uma marca que ficou na sua vida. Agora, nesse momento, sendo acusado injustamente, mais uma marca na tua vida, na vida dele, perdão. Foi para a prisão, passou ali 2 anos na prisão. Imagine, 2 anos você preso injustamente. Tudo bem que Adonai o abençoou, ele virou o chefe lá da prisão, ele mandava até nos guardas, mas estava preso. Lhe foi cerceado, lhe foi tirado o direito de liberdade, injustamente. Ele não foi permitido de andar livremente por algo que ele não cometeu. Marca em cima de marca, sem sequela. Não houve sequela. A cura na vida dele aconteceu de forma verdadeira e genuína. Ele poderia muito bem, se não tivesse alcançado essa maturidade. Diga, André. Exato, é isso que exatamente, André, porque ela aqui poderia dizer: vocês me venderam, vocês estão pagando por isso porque vocês me venderam, olha a posição que eu estou agora, eu mando e vocês obedecem. Lembra do sonho? Lembra daquele sonho lá quando eu tinha 17 anos? Que eu falei que tinham 11 cestos ali que se curvavam diante de mim. Depois teve o segundo sonho, né? O qual era ele poderia falar erroneamente,
Ele só faria isso se ele não tivesse alcançado a maturidade, se não tivesse alcançado a cura, se não houvesse na vida dele sequela, como não se tinha. ele não tivesse reconhecido aonde estava a sua Também, falha exato. contra os irmãos, Exato. a sua soberba e arrogância. Foi colocada por né? terra. Foi através de uma situação muito difícil, Sim. muito ruim. Sim, sim. Mas ele foi abençoado, ele foi honrado, porque ele entendeu, aceitou tudo e foi tratado. Assim como todos os patriarcas foram tratados, José também precisava passar pelo tratamento. Ele não foi, como você nos ensinou, o primeiro descendente? Ulisses, interessante que o Levítico, capítulo 21, a Torá vai determinar que nem todos podem servir o pão diante de Adonai. O sacerdote está ali no capítulo de Levítico 21, e eu acho muito interessante por causa do serviço da cozinha. Eu volto a isso aqui constantemente, porque a casa de oração serve o pão à cidade. Levítico 21. José passou por tudo que passou, porque ele tinha que servir pão. Para manter a vida que eu fui colocado aqui, ele fala. Para manter a vida, conservação da vida. Olha aqui no Levítico 21, versículo 17. O Levítico 21, ele começa a falar da necessidade de purificação dos sacerdotes para poder servir o pão. Então, ele vai trabalhar tudo isso aqui, depois no versículo 16 vai dizer: disse o Eterno a Moisés, dize a Arão, nenhum dos teus descendentes nas suas gerações em que houver algum defeito se chegará para oferecer o pão do seu Elohim, matar a fome de alguém. Então, quando os políticos se levantam querendo fazer, eles ficam todos atrapalhados, que não foram autorizados para isso, não foram purificados para isso. José, para servir o pão, teve que passar pela dificuldade que passou. Todos comem do pão. Está logo aqui na frente, ó o versículo 22. Poderá comer o pão do seu Elohim, tanto do Santíssimo quanto... aqui, ó. Poderá comer o pão do seu Elohim, tanto do Santíssimo como do Santo. Porém, não se aproximará do véu para servir o pão, nem do altar, porque tem defeito, porque tem impureza dentro do seu coração e na sua vida. Isso aqui me vem à memória, eu volto a Levítico, eu escrevo outra vez e eu entendo por que essa casa serve o pão à cidade. Eu quero que a Vanessa definitivamente entenda isso, porque às vezes ela fica tumultuada no seu coração por outros serviços que se levantam. Ela vai levantar, mas não vai dar continuidade. Só dá continuidade no serviço do pão, mesmo que ele seja físico, devido à ausência de pão nos nossos dias. Alimentação, estão aí os governos todos lutando com a questão do alimento. Mesmo que ele seja físico, não dá continuidade quem não tem autorização. Não dá continuidade. Então, José, nós precisamos entender que ele agora aqui se reconcilia e tem todo o entendimento a que posição ele foi colocado. Ele aceitou. Foi colocado numa posição de servir o pão para o mundo. O segundo sonho dele é universal, é cósmico. É o que Yeshua vai fazer lá na frente. Por isso que ele é o protótipo. Ele é o protótipo de Yeshua. O que Yeshua vai fazer? Servir o pão. Exatamente. Então, essa casa tem que ter uma consciência disso aí, um conhecimento, que a Torá já estabeleceu isso. Então, pode levantar quem quiser levantar. Eu sempre lembro, Adonai, olha, para servir o pão, a tua Torá exige que esteja limpo, purificado, mãos limpas, coração limpo, é sem defeito. Imagina só esse negócio. Contaminação não levaria. Imagina só. Então, fica essa reflexão também através da vida ali de José e do serviço que ele faz, do servir o pão. Exato. Para a conservação da vida. Ele aceitou ser corrigido, ele foi transformado, ele foi tratado, mas porque ele aceitou. Ele se submeteu.
Porque ele entendeu que ele era imaturo e precisava dessa correção. Então, isso no coração dele deve ter ficado fácil. A maturidade dele sumiu dentro da cadeia. É. Aham. Sim. Sim. Cláudia, só um minutinho. Jacó tinha consciência que o sonho era uma revelação divina. Mas se você voltar ao texto aqui, você vai ver que Jacó se cala quando ele fala com os irmãos. Ele tem entendimento que o sonho é divino, mas ele tinha conhecimento que o menino precisava de tratamento. Capítulo 37, versículo 10. Quando contou ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o seu pai, dizendo, seu pai sabia, que sonho é esse que tiveste? Viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos em terra perante ti? Jacó tinha todo o conhecimento, que o sonho que ele teve era espiritual, queria se cumprir. Mas olha aqui, seus irmãos, porém, o invejavam. Seu pai guardava este caso no coração. É a espera do tratamento divino para com o filho. Amém. É a espera, essa é a maturidade do pai. Aham. Ele se calou, esperando ser tratado. E foi tratado. E foi tratado. E nós precisamos ser tratados. Todos nós. Só um minutinho. Nós precisamos ser tratados. Nós não podemos achar que o tempo vai curar, que o tempo vai resolver, não vai. Pendência é pendência, ela só deixa de ser uma pendência quando é resolvida. Em primeiro lugar com Adonai. Nós temos que nos aproximar primeiro do Criador, como o Léo falou muito bem, imediatamente. E aí, com prudência e sabedoria, vamos buscar a solução do problema, mas tem que resolver. José, o que ele não faz? Ele não nega o sofrimento, ele não minimiza o erro dos irmãos, até porque a responsabilidade estava sobre os irmãos. Ele não usa sua posição para humilhar os irmãos, não usa. E o que ele faz? Ele reconhece que houve a maldade humana, sim. Ele afirma que Adonai conduziu o resultado final, sim. Ele reposiciona o passado para preservar o futuro. Isso é maturidade. Ele entendeu que ele foi tratado, ele aceitou a condição de tudo que ele passou, esperando em Adonai, acreditando em Adonai. 2 anos na prisão, irmãos. 2 anos, imagine, de forma injusta. Passar um dia. Nós vamos lá, aos domingos lá. É uma, entre aspas, não é agonia, eu vou usar a palavra errada. Bom, para nós não, porque a gente está do lado de cá, né? Mas olhar para todos eles ali, atrás da grade, nos olhando, alguns ficam assim, a grade aqui, ó, para ouvir, outros sentado, né? Para ouvir, vendo-os ali, para nós deve ser, já é algo triste. É muito ruim, uma pessoa que deita para dormir, sei lá se dorme, e acorda no mesmo quadrado, passa um dia, 2, 3, perde a noção do tempo, o tempo passa. Imagine quando alguém injustamente fica preso. E ele alcançou essa maturidade, sim. Ele foi escolhido, sim. O primeiro descendente, sim. Ele teve marcas várias, precisou tê-las. Precisou ter todas elas, para chegar à posição daquele que ia servir o pão, não para o Egito, também para o Egito, e todos têm direito, obrigado pastora, todos têm direito a comer. Quando ele diz, Adonai me enviou adiante de vós, ele está ensinando que a identidade de uma pessoa não pode ser definida pelo pior momento da sua vida. Eu vou repetir. Vocês conseguiram entender isso? Qual foi o pior momento da vida dele? Foi o momento que ele foi preso? Talvez.
Ou foi um momento que ele foi vendido? Eu acho que quando foi vendido, né? Pelos irmãos. É o que eu acho, eu não sei. Mas a vida dele não poderia ser definida por aquele ato. E quando ele diz isso, Adonai me enviou adiante de vós. Ele alcançou a maturidade, a aceitação de toda a correção que veio sobre ele. E está nos ensinando que a identidade de uma pessoa não pode ser definida pelo pior momento que acontece na sua vida. Maturidade é conseguir lembrar do passado sem viver preso nele. Nem toda injustiça sofrida define o fim do caminho. E quando o passado não é reinterpretado, ou seja, não é transformado, não é renovado na sua essência, ele vai governar o presente. Se não houver transformação, se não houver aproximação de Adonai e solução, resolver o problema, e a pessoa ficar presa naquilo, o tempo passa, a solução não vem, e aquele problema vai acabar governando a vida da pessoa. O Salmo 105, versículo 16, vamos lá comigo? Salmo 105. Oi? Obrigado, é verdade. Os traumas do passado. A pessoa está cheia de trauma do passado. Ela precisa se libertar. Precisa mesmo. Precisa abandonar aquilo, tomar uma posição na vida e melhorar, corrigir e andar. Senão a pessoa bota o pé na lama, fica com o pé na lama. Ele tem medo de tirar, porque não sabe onde vai pisar e vai sujar outro lugar. Ou tem medo de tirar e fica agarrado, e aquilo fica agarrado, o tempo passa, não vem chuva, não lava o pé, e ele está ali com problema. Trauma do passado. Quem nunca passou por um problema no passado? Sim. Aham. Tinha um propósito ali. O propósito dele, ele era o primeiro descendente. Ele era o primeiro. Não, você me perdoa, minha irmã. Cada geração precisa conhecer e falar com Elohim face a face. Porque se nós nos pautarmos na experiência dos pais, para que nós vivamos apenas pela experiência deles, nós nunca caminharemos com o eterno. Nunca sairemos do lugar. O texto diz, exatamente, o texto diz claramente 2 pontos francos sobre isso. Primeiro, Elohim estava com José em tudo que ele fazia. Segundo, o sonho de Faraó é revelado a José para dar. Ele diz, o sonho não pertence a ninguém senão a Elohim. Sim. E ele deu discernimento a José. Então assim, Elohim falou com José. O que acontece, não, minha irmã, o que acontece é que muitas vezes nós temos que entender Elohim trazendo sobre as gerações uma experiência prática da vida, para que nós não fiquemos presos às experiências sobrenaturais que ele faz com os humanos. O grande problema é quando nós olhamos para Abraão, Ulisses, e dizer, Abraão viu ao Eterno. Amém. É minha e sua obrigação ter a mesma relação que Abraão teve com ele.
porque senão nós vamos sempre viver pautados na história de terceiros sem ter a sua própria história com Elohim. Isso, a senhora já ensinou isso aqui não uma vez só. É um erro e é um equívoco. Nós queremos medir a forma como Elohim se manifesta entre as gerações, sendo que ele se manifesta a todas as gerações. Se há alguém ou não temente a Elohim em cada geração, são outros 500, mas a possibilidade dele se relacionar, porque Yeshua diz que vocês farão obras maiores do que a que eu fiz. Então, se você não tem relação com Elohim, a palavra de Yeshua é mentirosa, porque como que você vai fazer algo maior do que o próprio Messias fez, se você não tem relação com ele? Então a questão é você construir uma relação tal qual nossos pais construíram com o Eterno. Não existe outra forma. É a sua interpretação. O que a Torá está dizendo, o que a Bíblia está dizendo, é que é geração após geração. Sim. Sim, mas olha só, como ele deixou claro aqui, cada geração precisa ter a sua experiência, cada geração precisa ter as suas marcas, aceitar, ser corrigido e ajustado, cada um tem que ter a sua relação com o Criador, cada um. Não pode, de forma alguma. Aqui em Salmo capítulo 105, versículo 16, olha que interessante: chamou a fome sobre a terra e destruiu todo o seu suprimento de pão. Olha só, mandou adiante deles um homem que foi vendido como escravo, José. Não mandou adiante dele um doutor, um especialista em nutrição. Não foi isso. Um que fez faculdade, doutorado, pós não sei das quantas, estudou na Europa, dos melhores restaurantes. Não, mandou alguém que foi vendido como escravo pelos irmãos. Simples assim. Simples assim. Exato. José foi vendido como escravo. José, cujos pés foram presos com correntes, e a quem puseram em ferros, até que se cumpriu a sua profecia, e a palavra do Eterno o justificou. E a palavra do Eterno o justificou. Justificou. Ele precisava, irmãos, passar por tudo o que ele passou. E ele passou, e ele foi honrado. Porque ele aceitou, porque ele se submeteu, porque ele não mimimizou, não choramingou, não romantizou. Não, ele aceitou tudo, se submeteu e foi obediente. E eu e você temos pendências a resolver? Eu e você precisamos ajustar alguma pendência? Estamos procrastinando, aguardando o tempo resolver no meu lugar? Esperando que venha, como o Léo disse, algo mirabolante, maravilhoso, uma luz que mude o cenário, e aí eu acredito que aquilo é a solução? Ou vou obedecer, obrigado pastora, ou vou obedecer Shabat, ou vou obedecer os mandamentos, ou vou trabalhar em cima da palavra, aquilo que eu não entendo, que eu não compreendo, eu busco orientação do Criador, Ele vai orientar, Ele vai me ajudar. Ele vai orientar e vai me ajudar. Então vamos refletir. Todos nós temos os nossos pecados, todos nós temos as nossas falhas, mas todos nós também temos a mesma oportunidade que José teve. Todos nós temos a mesma oportunidade. A decisão é minha sobre a minha vida. A decisão na vida de vocês é de vocês. Eu não posso fazer pela pastora, o Levi não pode fazer por mim. Cada um vai prestar conta da sua vida ao Criador, individualmente. Eu não posso lá pegar o meu filho Lucas, minha filha Raquel, ou meu filho Davi, e querer assumir a responsabilidade dele diante do Criador. Eles vão responder pelos atos deles, ou pela falta de atos deles. Eu vou responder pela minha. Como pai, sou responsável em orientar, instruir, puxar a orelha quando necessário for, mas também ouvir, também aprender, buscar o discernimento.
e não esperar que o tempo faça do outro aquilo que eu gostaria que ele fosse. Não. De tarde nós voltaremos às 15h30 e daremos sequência ao que falamos aqui pela manhã. Amém? Que Adonai nos abençoe.